E eu queria aproveitar que ele está aqui com a gente para que ele explicasse para nós quem é essa deputada nazista que veio se encontrar aqui com o Flávio Bolsonaro. Muito bom, Florestano. Muito bom. Bom, essa deputada, ela pertence a um partido que é uma espécie assim de força de extrema-direita emergente na Alemanha. Então, pouco a pouco, setores da direita tradicional em países europeus vão perdendo terreno para esses setores da extrema-direita. Ainda não é um partido que tenha um número de deputados que ameace a estabilidade lá daquele binômio entre a democracia cristã e a social-democracia, e, portanto, a direita tradicional e os setores também tradicionais da centro-esquerda, mas crescentemente ameaça, progressivamente ameaça. Então, projetado por longo prazo, pode representar uma virada de mesa ali. Assim como a ameaça na França, toda eleição presidencial aparece o fenômeno Le Pen, desde o pai, o Jean-Marie Le Pen, agora a filha, a Marine Le Pen. Então, nós vamos ter eleição na França para o ano e, de novo, ela vai aparecer com grande força. Então, isso é um fenômeno que ocorre na Europa, e o que está acontecendo é que os filhos do Bolsonaro, eles se consideram articuladores, principalmente o Eduardo, eles se consideram articuladores de um movimento internacional de extrema-direita. Um dos chefes desse movimento era aquele Bannon lá, antes dele ser preso. Eles chegaram a vir organizar aqui na época do governo Trump, logo que o Bolsonaro assumiu a presidência, eles chegaram a organizar uma reunião de uma conferência internacional lá na Foz do Iguaçu. Então, o perigo que tem para o Brasil é a junção dessas forças com a extrema-direita brasileira e eles se fortalecerem mutuamente. E isso resultar também, no curto e no médio prazo, numa influência maior dessas forças de extrema-direita aqui no Brasil. Em relação à Alemanha, é isso. Eles estão crescendo cada vez mais, esse partido, e eles têm que certamente ficar atentos para impedir que isso vá adiante. Beatriz von Storch, o nome da líder política de extrema-direita, e que ela é neta, Florestan e Zé Reinaldo, e aqueles que nos acompanham. Olha a gravidade, né, a importância disso. O Florestan lembrou muito bem, até coloquei aqui na tela. Ela é neta de um ministro das finanças de Adolf Hitler. E não é que ela renegou ou diz, não, meu avô cometeu erros no passado. Não, ela é a líder de um partido que recupera a herança da extrema-direita e que chama muçulmanos de bárbaros, esses bárbaros que vêm aqui para acabar com a tradição europeia. Então, é uma líder de um partido racista e ela é neta de um ministro de Adolf Hitler. Simplesmente isso. E o Eduardo Bolsonaro e a Bia Kicis, os dois líderes bolsonaristas, se encontraram com esta mulher, que é líder desse partido de extrema-direita lá na Alemanha. Então, muito importante a gente ficar de olho. E realmente o Bolsonaro, o Eduardo, né, se vê como grande sustentáculo. Agora que o Trump saiu do poder, o Brasil faz a articulação entre a extrema-direita húngara, alemã, Turquia e também dos Estados Unidos, nessas reuniões aí organizadas mundo afora, Zé. É isso aí. Muito bem. Então, eu queria agradecer, Florestan. Né, é interessante porque essa foto, você tem um quadro quase que sonhado pelos principais marqueteiros do nazismo, né? Uma foto enorme do Bolsonaro atrás, o filho olhando para frente, né, pro pai, né? A bandeira de Israel pequenininha na mesa, né? Essa foto é muito simbólica, né? E indica claramente que são nazistas. O que nós temos no Brasil hoje é um governo nazista, né? Não tem outra explicação, né? E eu acho preocupante, né? Você ver esse tipo de movimento crescendo no Brasil, né? E no mundo, né? Aqui, aliás, acho que eles estão agora encolhendo, né? E eu queria lembrar, viu, que o Jamil Chad disse outro dia, num papo comigo, num programa, que o Trump, quando deixou o poder nos Estados Unidos, no dia seguinte à posse do Biden,
ele mandou a mensagem para todos os seus seguidores no mundo que ele estava deixando a presidência dos Estados Unidos, mas que a luta continuava e que todas as orientações poderiam e dúvidas poderiam ser saneadas através da embaixada do Brasil em Washington, ou seja, o quartel-general do trumpismo era a embaixada do Brasil em Washington. Veja só o papel do Bolsonaro e do bolsonarismo para esse grupo de extremíssima direita hoje. E, portanto, eu acho que para o Trump, o Bolsonaro se torna um braço. E para o Biden se torna um problema. Por isso que eu ia falando, ele é um problema. Então, eu não digo que o Biden tenha boas ideias com relação ao Brasil, não. Mas é que ele não vai permitir que o Bolsonaro... ou seja, tudo que ele puder fazer para impedir, ele vai fazer. Né, o Bolsonaro. Né? Agora, que vai apoiar o Lula, enfim, isso aí é uma outra conversa, né? E certamente eles querem um nome que seja mais perfumadinho, né? Que tenha mais a ver com... Acho que eles estão tentando... É por isso que o discurso de terceira via continua forte na mídia. Porque na opinião pública não tem nenhum eco, mas na mídia, porque é exatamente a influência imperialista que está tentando fabricar a terceira via, que está difícil de aparecer, né?